Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Bom dia, professor Pedro Dalari. Professor, temos ouvido muito nos últimos meses a sigla OMS, Organização Mundial de Saúde. Afinal, professor, o que ela significa? Qual é o papel da OMS no mundo globalizado e qual é o papel da OMS nesse momento tão dramático de todo o planeta? A Organização Mundial de Saúde vem se tornando cada vez mais conhecida em todo o mundo e, inclusive, da população brasileira. A sigla OMS, justamente de Organização Mundial de Saúde, é repetida muitas vezes ao dia, nos noticiários de jornal, rádio, televisão, na palavra dos especialistas, nas vozes das lideranças políticas, justamente porque a Organização Mundial de Saúde está associada à identificação das melhores práticas para lidar com problemas de saúde no mundo contemporâneo. A OMS foi criada em 1948 e é constituída por 194 países do mundo, inclusive o Brasil, que é seu membro fundador, e tem sede em Genebra, na Suíça. É uma organização internacional autônoma, mas que se constitui numa agência vinculada à Organização das Nações Unidas no espectro da governança internacional. Na crise do novo coronavírus e de sua doença, a Covid-19, a OMS cumpre vários papéis muito importantes. E que papéis são esses, professor? Ela mapeia e consolida informações sobre a evolução da doença no mundo inteiro, reunindo justamente dados fornecidos pelos 194 países que a integram. Ela reúne estudos e avaliações dos principais especialistas. E isto faz com que ela tenha condições de fixar as melhores orientações gerais, as mais abalizadas do ponto de vista científico, e no caso do coronavírus foi justamente a OMS que deu a orientação geral para o chamado isolamento social, ou seja, a estratégia de evitar que as pessoas se contaminem a partir da redução do contato entre elas. Fique em casa passou a ser um lema mundial a partir justamente de uma orientação da Organização Mundial de Saúde. O poder da OMS está na autoridade que essa sua atuação gera. Ela não tem recursos para transferir aos países, ela não usa força militar. Os governos obedecem às orientações da OMS porque a população dos países assim exige, reconhecendo na Organização Mundial de Saúde justamente a isenção e a autoridade para lidar com um problema tão grave como é a crise do coronavírus. É interessante observar que mesmo governos que antes eram refratários à adoção de políticas de isolamento social tiveram que mudar de ideia. É o caso do presidente Trump nos Estados Unidos, é o caso do primeiro-ministro Boris Johnson no Reino Unido. Eles que não deram no início muita importância para o coronavírus tiveram que mudar de ideia e hoje seus países adotam políticas de isolamento social. A exceção, lamentavelmente, é o Brasil, cujo presidente vai na contramão desta tendência global, resistindo a reconhecer a importância do isolamento social. Mas vejam a força da OMS e da sua orientação. Mesmo no Brasil, em que pese o presidente da República ser o chefe de Estado, Bolsonaro vai ficando isolado da sociedade e, curiosamente, do seu próprio governo, já que o seu ministério, em sua grande maioria, defende as políticas da Organização Mundial de Saúde para este momento tão grave da humanidade. A OMS é, sem dúvida nenhuma, um farol para a cidadania no mundo globalizado. Este foi o professor Pedro Dalari que falou com Marcelo Hollenberg para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.
Professor Giannini, uma discussão tomou as redes sociais nos últimos dias. De um lado, os que criticam a quarentena pelos prejuízos que ela causa à economia. Do outro, os que a defendem, pois a vida das pessoas não é menos importante que a questão econômica. É possível chegar a um equilíbrio? Existem prioridades na vida. A economia é absolutamente fundamental para que se produza comida, para que as pessoas tenham como viver, tenham como se locomover, enfim. Não há sociedade que funcione sem economia, e uma sociedade complexa como a nossa, sociedade moderna, ela necessita de uma economia de qualidade mais do que uma sociedade que viva apenas da subsistência. Porém, a economia é um meio, não é um fim. É um meio para um fim que esse sim é a vida, e a vida de qualidade. E o fato é que a presente pandemia coloca em risco a vida de muitas pessoas, porque, como já foi dito muitas vezes, a questão não é nem tanto a gravidade do Covid-19, a questão é a rapidez fulminante com que ele toma conta das pessoas, de modo que não há tempo nem espaço para atender a todas as pessoas afetadas, de modo que podem ocorrer mortes numa quantidade gigantesca, o que aconteceu em vários lugares, ainda está acontecendo na Itália, enquanto em outros países isso vai de maneira muito mais moderada, mais administrável. Então a questão toda da quarentena é como nós podemos moderar a infecção pelo coronavírus. Veja um caso de Portugal, está ao lado da Espanha. No entanto, per capita, o número de mortes em Portugal é menos de 10% do número de mortes da Espanha. Por quê? Porque Portugal não sacrificou seu sistema de saúde, o governo progressista português manteve um sistema de saúde bom, porque Portugal começou os trabalhos de cuidado, cautela, resguardo antes que chegasse lá o coronavírus, por várias razões que indicam uma precaução tomada antes, que infelizmente o Brasil não tomou. Embora o Brasil tivesse tempo, tivesse vendo a experiência toda, não tomou. Mas o fato é que nós estamos diante de uma crise séria e a prioridade nesse caso é a vida. É claro que, se nós pararmos tudo, depois de um tempo, a economia vai cobrar seu preço, poderá faltar comida, etc. Mas nesse momento a prioridade absoluta é a vida e temos então que garantir às pessoas que lidam com saúde, às pessoas que garantem alimentação, condições de qualidade, condições de garantir, de fazer-nos sobreviver. Qual seria o papel do governo federal, dos estados e dos municípios na gestão da pandemia? O Brasil é uma federação. Isso quer dizer que os estados têm um papel muito importante, bem como os municípios, e que nós notamos é que praticamente todos os governos estaduais, talvez com só exceção de Minas Gerais e um ou outro, todos os governos estaduais aderiram com muito empenho, independentemente da diferença política entre um direitista como governador Dória, um comunista como governador do Maranhão, Flávio Dino, todos aderiram a essa política de proteção da vida. E isso tem funcionado. O problema é que a União não tem feito sua parte, ou pelo menos o presidente da República não tem feito sua parte, embora o ministro da Saúde esteja fazendo o possível para que tudo isso funcione a contento. Então, o que deve ser feito? A União é responsável, sim, sobretudo pela economia, pelas políticas econômicas, pelo financiamento, e creio que existem várias iniciativas, inclusive de economistas liberais, como Mônica De Bolle, como Armínio Fraga, defendendo que mesmo ao custo do endividamento, nós enfrentemos essa crise salvando vidas e produzindo comida. Eu acredito então que esse é um papel que a União deve ter. E ela não deve sabotar o que os estados têm feito de bons, os estados e municípios. Penso que uma colaboração nesse nível é o fundamental, é decisivo para nós salvarmos vidas. Porque se olhamos as expectativas de morte no Brasil, elas vão desde algumas dezenas de milhares, que já é muita gente, até mais de 1 milhão de pessoas, se não houver um cuidado sério por parte do governo federal. O professor Renato Giannini Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Giannini Ribeiro. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi.
Professor, com essa crise do novo coronavírus, temos ouvido muito sobre o antagonismo entre salvar a economia e salvar vidas. Esse antagonismo realmente existe? Em relação a essa questão, eu acho que ela já é colocada de uma forma equivocada, porque não existe esse antagonismo entre a economia e a vida das pessoas, sobretudo nesse momento. Acho que em vários momentos, né, as pessoas precisam de atividade econômica para a satisfação das necessidades mais básicas e para a sobrevivência. E nesse momento em particular, as duas coisas andam juntas. Se você pensar num cenário onde há uma grande extensão e propagação do vírus, com consequentes mortes, né, a situação vai ficar muito caótica no país. As pessoas vão ficar com medo. Já estão com medo, né? A gente está percebendo, não é uma questão de quarentena, mas as pessoas estão com medo de aglomeração. E se essa situação se perdurar por muito tempo, as pessoas vão continuar mantendo distância de aglomerações, de comércio, de jogos, de shows, restaurantes, né? E qualquer tipo de aglomeração que se tenha, as pessoas vão ter medo. E isso vai reduzir muito a demanda desses locais por muito mais tempo, né? O comércio vai sofrer muito mais, vários tipos de serviços vão sofrer muito mais. Os trabalhadores faltando, não só porque estão com medo, mas porque pegaram doença. E pessoas também perdendo a vida, que o custo econômico é muito alto, né? Existe incontabilidade do custo da vida das pessoas. E essa perda de vida, sobretudo de pessoas mais novas, em termos econômicos, é muito alta. Sem falar em termos sociais, familiares, pessoais, né? É um custo muito alto a morte das pessoas. Mas quanto mais tempo essa situação se estender, isso vai estar relacionado com a falta de restrição, ou seja, se não tiver restrição, mais pessoas morrem, mais tempo essa situação caótica perdura e pior vai ser para a economia. E como podemos resolver esse cenário? A forma mais fácil de resolver, se a gente olhar a China, é o país onde tudo começou, e sem saber a gravidade do problema, eles fizeram o que o pessoal está chamando de lockdown, que é restringir ao máximo a circulação de pessoas. E deu certo. Claro que vai ter impacto econômico, mas o vírus provavelmente começou a circular em dezembro, mas foi descoberto somente em janeiro. E depois de 3 meses, a doença já está praticamente controlada na China. Claro que vai ter impacto econômico, mas o impacto é muito menor do que se o vírus tivesse espalhado na economia chinesa e tivesse lá gerando mortes, gerando pânico. Então eles conseguiram, sem ter as informações do que já aconteceu em outros países, eles conseguiram controlar essa epidemia com sucesso, reduzindo o impacto econômico. Esse é o exemplo mais claro de que não existe essa dicotomia. A gente está vendo a Itália muito mais afetada, Espanha. Por quê? Porque não teve essa política de restrição forte logo no início. E agora a gente já tem noção da gravidade dessa doença no convívio das pessoas, na forma de convívio, sobre a economia, sobre a questão da saúde pública, sobre as mortes e as pessoas perdendo capacidade de trabalho por um certo tempo, essa necessidade de isolamento das pessoas que estão doentes. Então a gente sabe que o custo é muito alto, que a capacidade de propagação do vírus é muito elevada. Apesar da taxa de mortalidade não ser alta, ela vai ser mais alta em países mais pobres que têm menos condições de estar tratando seus doentes, que é o caso do Brasil. Não é o mais pobre, mas é um país de renda intermediária, onde o sistema de saúde tem muitos problemas que a gente sabe. Quando a gente pega o nosso presidente, né, indo contra o que a gente... Não é uma questão só de ciência, a gente está observando isso nos países, né, como que isso tem causado problemas em termos econômicos, em termos sociais, em termos de pânico das pessoas. E o que a gente precisa agora, nesse momento, é um presidente que coordene as atividades, né, que coordene como será feito essa restrição de locomoção das pessoas junto com os governadores, para que isso possa ser feito de forma efetiva, porque não adianta nada um estado agora fazer o lockdown, outro estado mantém a circulação, e aí o risco vai continuar porque vai ter focos em diferentes lugares no Brasil, e só um estado limitando isso acaba não sendo eficiente. Então a melhor forma é que tenha sincronia nas ações dos diferentes estados para que o efeito seja mais eficiente, né? E isso vai ajudar sobretudo as pessoas e a economia. Então a gente tem uma falta muito grande de liderança em termos nacionais do nosso presidente, e isso tem custado muito caro e vai custar muito caro para o nosso país, inclusive a nossa economia. Eu sou Gabriel Soares, conversei com o professor Luciano Nakabashi da FEA USP Ribeirão. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Fique de olho, por Eduardo Rocha.
Professor, como ficam as questões de saúde dos olhos com o isolamento e a quarentena? A recomendação geral é que os atendimentos de rotina e as urgências leves evitem as aglomerações, evitem a busca de salas de espera, de pronto atendimento e mesmo de grandes serviços hospitalares, onde podem acabar entrando em contato com outras pessoas potenciais transmissoras ou frágeis receptoras do coronavírus. Dessa forma, operadoras de saúde, mesmo o sistema público e os hospitais e as grandes clínicas estão recomendando que as pessoas deixem de fazer os acompanhamentos de rotina. Muitos dos problemas crônicos que são vistos periodicamente podem aguardar a revisão dos óculos, o acompanhamento da retinopatia diabética, obviamente desde que o paciente mantenha um bom controle glicêmico e faça os cuidados de saúde e a medicação rotineira, o glaucoma e as cirurgias eletivas, como catarata e outras, que podem aguardar o momento em que os leitos hospitalares, o ambiente esteja mais seguro, principalmente para o pessoal da melhor idade. Além disso, uma preocupação particular com as pessoas que usam lente de contato. A manipulação das lentes, principalmente as gelatinosas, que acabam absorvendo águas, gotículas, podem ser veículo de transmissão de viroses, inclusive do coronavírus. Dessa forma, o uso de lentes de contato gelatinosas está desencorajado. A recomendação é que o paciente passe a usar os óculos. Um puxão de orelha se o paciente não tiver um óculos adequado como substituto nesse período. É dito e repetido que pessoas que usam lente de contato devem ter óculos de reserva para situações de emergência. Na falta desses óculos, não adianta correr atrás agora. O importante é manter o estojo limpo, descartar lentes que já estejam com uso prolongado e descartar mais rapidamente do que o costumeiro, principalmente se acabar tendo contato com ambientes onde há aglomeração de pessoas, conversas próximas, onde perdigotos possam ter chegado até a barreira da lente de contato. E soluções de limpezas apropriadas, tanto para lentes gelatinosas, que essas, a melhor recomendação ainda é a suspensão, e lentes rígidas, cuja reposição com óculos é um pouco mais difícil e a segurança talvez um pouco melhor. Os conselhos de medicina liberaram os médicos para dar atenção aos pacientes, esclarecerem dúvidas através de ferramentas de telemedicina durante o período da pandemia. Isso quer dizer que algumas dúvidas, incômodos que angustiam, seu médico está apto e preparado para ouvir e dar diretrizes gerais. Obviamente que isso não credencia para realizar cirurgias de maneira virtual, nem prescrever medicações cujo risco-benefício precisa ser cuidadosamente avaliado pessoalmente. Mas a possibilidade de entrar em contato com o seu médico, seja para problemas oculares ou outras questões crônicas de saúde, no lugar de procurar um pronto atendimento, é então uma alternativa mais recomendada. Assim, a Carteira Nacional de Habilitação também teve o seu prazo prorrogado. Se você está enxergando bem e está com a carteira vencida, durante esse período não estará incorrendo em delito se precisar sair de casa dirigindo. Em tempos de isolamento, em tempos de quarentena, é isso. Fique em casa, mantenha os cuidados com a saúde, a cabeça arejada e vamos aguardar um pouco para retomar os cuidados de rotina, esperando que os médicos, que são em geral os mais vulneráveis nessas situações de epidemia, estejam bem fortes e prontos para cuidar da saúde da nossa população ao final de tudo isso. Mas os demais problemas de saúde, incluindo o ocular, perdem importância com a pandemia? Os hospitais, os pronto-atendimentos, estão sim aptos a receber as urgências e as emergências de qualquer natureza. Partos cardíacos, problemas ortopédicos, oculares e assim por diante. A diferença é que haverá uma força-tarefa de bravos enfermeiros logo na entrada, na admissão, checando febre e sintomas de coronavírus. Não havendo nenhum desses sinais, o paciente será orientado, protegido e encaminhado para o setor que melhor o acolherá. Havendo dúvidas, será, como organizado no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, encaminhado para um setor chamado amarelo, onde as questões relacionadas com o coronavírus serão melhor investigadas. Havendo confirmação ou sinais de gravidade, um setor vermelho, chamado então de setor vermelho, que fará os cuidados, internação, apoio respiratório para as questões da pneumonia, da insuficiência respiratória relacionadas a essa doença. Assim, população, os serviços continuam em pleno funcionamento, com uma atenção redobrada para que casos e contaminantes não façam contato. Nós ouvimos o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Rita Estela, para a Rádio USP. Fique de olho, por Eduardo Rocha.
Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Por que as mulheres vivem em média mais do que os homens? E por que, no caso do coronavírus, as estatísticas mostram que a taxa de mortalidade é maior no sexo masculino? Esses são os temas de hoje de Decodificando o DNA. Hoje vou falar de um assunto que intriga a todos. Por que as mulheres vivem em média mais do que os homens? As explicações para essa maior longevidade são muitas. Os homens sofrem mais estresse, arriscam-se mais e vão menos a médicos. Alguns especulam que com a maior participação das mulheres no mercado de trabalho, essa diferença na longevidade tende a acabar. Mas uma pesquisa recente, publicada por cientistas da Austrália na revista Biology Letters, mostra que a diferença é biológica e não comportamental. E a explicação está nos cromossomos, isto é, na diferença entre o sexo masculino e o feminino. Então, recordando, nós temos nas nossas células 23 pares de cromossomos herdados de nossos progenitores, 23 da mãe e 23 do pai. Dentre esses, 22 são iguais em homens e mulheres. Mas um par de cromossomos sexuais diferem no sexo masculino e feminino. As mulheres têm 2 cromossomos X iguais, então são chamadas de sexo homogamético. Os 2 gametas são iguais. E os homens têm um X e um Y. É chamado do sexo heterogamético. A primeira diferença está no tamanho dos 2 cromossomos e no número de genes em cada um. Enquanto o cromossomo X abriga cerca de 800 genes, no Y há apenas 70. Isso explica uma outra diferença importante. Como as mulheres têm 2 cromossomos X, todos os genes no cromossomo X estão em dose dupla. Professora, e qual a importância disso? Se houver uma mutação em um gene de um cromossomo X, o outro tem a cópia normal do gene e dá conta do recado. Isso explica por que muitas doenças só atingem o sexo masculino. Por exemplo, a hemofilia ou a distrofia de Duchenne. Se uma mulher tiver uma mutação no gene da hemofilia e um cromossomo X, ela tem uma cópia normal no outro cromossomo X, que compensa o defeituoso. Dizemos que ela é portadora, mas ela será clinicamente normal. Acontece que se ela transmitir esse cromossomo com gene mutado para um descendente do sexo masculino, que vai receber o cromossomo Y do pai, ele não terá a cópia normal no Y para protegê-lo, irá manifestar a doença. O que mostrou então a pesquisa do grupo australiano? Para comprovar que era realmente o cromossomo X em dose dupla e não o ambiente que explicaria a longevidade, eles investigaram o que ocorria com outros mamíferos, mas também répteis, peixes, aranhas, gafanhotos, borboletas e mariposas, entre outros. E eles observaram que em todos os mamíferos, o sexo heterogamético morre antes, ou seja, vive em média 17% menos. E essa diferença pode chegar a 21% nos mamíferos. Mas outra observação interessante é que em aves e borboletas ocorre o contrário. O sexo heterogamético é a fêmea e o macho é homogamético. E nesse caso, quem vive mais é o macho. Mas a diferença não é tão grande, é de apenas 7%. Talvez, especulam os autores da pesquisa, seja porque nos mamíferos a diferença de tamanho entre o X e o Y seja maior. E a pandemia de coronavírus também traz perguntas importantes. Pesquisar por que algumas pessoas desenvolvem formas mais graves, enquanto outros são pouco afetados, assintomáticos, será de grande interesse para os geneticistas. Mas um dado preliminar está mostrando que a taxa de mortalidade é maior entre homens do que entre mulheres. Uma possível explicação está no cromossomo X. Sabemos que há pelo menos 20 genes ligados à resposta imune no cromossomo X. Pesquisas futuras poderão confirmar ou não essa hipótese. A professora Maiana Zates conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA, com Maiana Zates.